Boa tarde a todos, estamos nós novamente aqui com a nossa live de sábado e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o poder do equilíbrio, né? E o Mário, nosso professor de meditação transcendental, hoje é o nosso convidado. Eu vou tentar a cada sábado trazer um ou mais professor de meditação para falar um pouquinho com a gente. Então eu queria começando com o Mário, para ele falar um pouquinho para a gente da questão mesmo do equilíbrio. O que é esse equilíbrio no nosso dia a dia, na nossa vida? Como que nós consideramos, o que nós consideramos, né, estar equilibrado ou não? É subjetivo, é objetivo? Você não quer falar um pouquinho sobre isso? Quero sim. Gente, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande poder estar aqui com a Bernadette, a gente compartilhar um pouco de conhecimento, né, com todos vocês. E quem não quer ser equilibrado, né? Quem não quer ter uma vida mais equilibrada? Quantos de nós não busca por isso, através das nossas ações, para que a gente possa ter mais sucesso? O equilíbrio está sempre ligado a ter uma vida mais tranquila, mais ordenada, com mais sucesso, com mais felicidade. Afinal de contas, como Maharishi dizia, o propósito da vida é a expansão da felicidade. É sempre isso que a gente quer. E se a gente seguir as nossas ações, né, o que seria uma ação equilibrada? Uma ação que tem uma intensidade ou uma frequência muito exagerada é uma ação desequilibrada. Uma ação que a gente faz menos do que a gente gostaria também é desequilibrada. A gente está sempre correndo de um lado do outro da gangorra para equilibrar a nossa vida. Às vezes a gente quer malhar muito e a gente não consegue. Às vezes a gente quer comer o que precisa, mas come além do que precisa. Como eu acabei de fazer agora com o almoço que a Bernadette fez para a gente, maravilhoso. Eu não ia almoçar. Ela falou, quer almoçar? Eu falei, não quero. Eu vi a comida e comi. Ou seja, meu sistema mental límbico ali não funcionou muito bem e eu fui pelo visual. Perdi o equilíbrio na hora de comer. Mas a comida dela, quem conhece sabe que é muito boa. Obrigada. Ou seja, é muito boa. A gente está sempre correndo de uma ponta da outra, da gangorra para equilibrar, né? Para que as nossas ações sejam boas. E vamos pensar assim, o que é uma ação boa? Porque, por exemplo, para quem malha muito, a pessoa pode pensar assim, bom, o mínimo que eu preciso malhar por semana são 3 a 4 vezes. E o máximo que é 7 vezes, ou seja, todo dia. Ela vai achar o ponto de equilíbrio dela entre essa frequência e essa intensidade. Para uma pessoa que é um pouco mais preguiçosa, talvez como eu falo, pô, se eu malhar 2 vezes na semana e até 4, tá bom. 2 eu estou bem, 4 eu vou estar muito feliz. Ou seja, o equilíbrio ele é um conceito subjetivo de cada pessoa, de cada fisiologia, de cada história, de cada um de nós. Então a gente nunca deve julgar uma vida equilibrada pela nossa, né? Eu falo, olha, minha vida é equilibrada porque eu tenho êxito e eu estou feliz fazendo o que eu faço. E a gente pode até olhar a vida do outro e se inspirar e falar, poxa, eu quero fazer assim também. Mas sempre respeitar a nossa história, quem nós somos, e principalmente a nossa fisiologia. E voltando um pouco, né, nas ações, vamos pensar, por que a gente, tendo consciência do que a gente precisa fazer, eu tenho consciência que eu preciso malhar 3 vezes por semana e que eu tenho que ingerir o número certo de calorias e comer certas coisas e trabalhar de uma forma, e por que eu me desequilibro? Por que às vezes eu não consigo fazer a quantidade necessária de exercício, de trabalho, ou me alimentar bem? Porque às vezes é deficitário, às vezes é superavitário. Por que isso acontece? Porque todas as nossas ações derivam de um pensamento. E a qualidade desse pensamento vai fazer com que essa ação seja melhor ou pior. E aí como é que a gente faz? A gente vai viver refém do nosso pensamento? A gente vai falar, não, quando eu estou muito agitado, ou quando eu estou num ambiente que não é muito bom, ou quando eu estou em casa, eu não estou muito inspirado, aí eu não consigo pensar direito. A gente tem que procurar ter uma fisiologia, como a Bernadette gosta sempre de falar, que comanda e não é comandada. Não é? Na verdade, é isso mesmo. Porque, assim, nós vivemos hoje, né, numa sociedade que exige muito da gente, né? Exige que a gente esteja presente, se bobear 24 horas por dia. Nós temos uma cultura, né, que nos traz o tempo todo para fora, né? E eu estou falando de cultura não do Brasil, não. Estou falando de uma cultura universal, né, de um momento universal. E aí a gente perde essa conexão conosco mesmo, nesse nível mais refinado,
para a gente poder usar mais a nossa intuição. Porque é complicado você o tempo todo ser orientado, né? Então agora é uma fase onde, por exemplo, você falou de academia, né? Onde o malhar é muito importante porque né, essa aparência física tem que ser muito bonita, eu tenho que mostrar, sei lá, musculatura, eu tenho que mostrar que eu tenho massa, né? E aí eu saio do que é importante, que é saúde, né? Eu malho, eu faço academia o suficiente para ficar mais saudável. Se eu faço isso por alguma coisa a mais que desequilibra um outro lado, então eu posso desequilibrar o meu sistema nervoso pelo excesso, não importa qual o excesso. O excesso pode acontecer a nível mental, pode acontecer a nível fisiológico. Se eu vou para o excesso, quando eu chego nesse nível de excesso, sobrecarreguei o sistema nervoso. Sobrecarregar o sistema nervoso significa adquirir tensão e estresse de uma forma altamente negativa. E isso a longo, médio e longo prazo significa psicossomático, né? A gente está somatizando, né? Depois desses sintomas, e aí a gente não tem equilíbrio nem para buscar o equilíbrio, né? Porque a gente não é dono de si. Você acaba sendo prisioneiro, na verdade, né? Das circunstâncias e desse sistema nervoso desequilibrado, né? Desse excesso que está lá de informação. E aí esse cérebro não funciona corretamente, essa fisiologia não funciona corretamente e não há forma, nesse momento, de encontrar equilíbrio. Então, o que eu preciso? Tem várias coisas. Tem aquelas coisas do meu dia a dia. Rotina. Eu preciso de uma rotina saudável. Isso o meu intelecto consegue processar bacana, né? Eu vejo na internet, o meu médico me fala. Então, esse equilíbrio, né, acadêmico que todo mundo fala, a gente consegue, de uma certa maneira, processar. Mas, se eu estiver emocionalmente instável, se esse meu cérebrozinho não estiver funcionando corretamente, e aí eu vou para aquilo que você falou, né? Nós temos alguns aspectos importantíssimos no nosso cérebro, né? Então, nós podemos ser movidos, podemos atuar no meio ambiente em função de um pré-frontal mais atuante, que ele é o nosso gerenciador, é o diretor do nosso cérebro, né? Ele decide. Ou nós podemos atuar no mundo sendo subordinados o tempo todo às nossas emoções, ao perigo, né? Aquele perigo que não existe mais o leão, não existe mais, sei lá, o monstro, mas a gente ainda continua, né, com medo, com insegurança, com raiva, e a gente vai sendo levado aqui no nosso dia a dia, quando fica muito exacerbado isso, né, no nosso sistema nervoso, e o nosso cérebro fica muito estimulado nesses aspectos do cérebro, a gente acaba sendo completamente carregado por esses estímulos, e aí a gente não consegue mais decidir. E aí, cadê o equilíbrio? E é interessante que se a gente for analisar, vira um círculo vicioso ou virtuoso. Ou seja, se eu estou desequilibrado, se a minha mente não está funcionando bem, se o meu cérebro tem bioquímicos dele que derivam de processos estressantes, como cortisol em excesso, essas coisas, a parte do meu cérebro, que é aquela parte mais reativa, vai funcionar mais em relação àquela parte que é a racional. E aí eu vou agir de forma compulsiva, né? Vocês não percebem quando a gente fala, às vezes, poxa, eu estava estressado, não sei o que eu fiz. Eu falei sem querer, eu comprei mais do que eu precisava, eu comi mais do que eu precisava, e aí isso vai gerando frustração. Ou seja, a gente tenta preencher alguma necessidade na hora, que não é uma necessidade real, é uma necessidade meio primitiva, que a nossa mente está dizendo que a gente precisa preencher, e isso gera um círculo vicioso. Porque se eu gasto mais do que eu posso, se eu como mais do que eu preciso, se eu trabalho demais ou trabalho de menos, no final dessa ação eu vou analisar com pesar, eu vou ter frustração. E aí quando a gente está frustrado, o nosso químico não está muito certo, não está muito bom. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar compensar de outra forma. E aí eu vou compensar com outro excesso. Então, por exemplo, as pessoas quando deprimem, elas deprimem não é pela quantidade das coisas que ela faz, como o Maharishi falava, é pela falta de realização. Uma pessoa, às vezes, deprimida ou que está travada numa cama, não sente vontade de fazer nada, é porque ela foi acumulando na sua fisiologia muitas experiências estressantes que não trouxeram para ela realização. Por isso que, às vezes, a pessoa tem dificuldade de levantar para tomar banho, de comer, porque ela fala, bom, tudo que eu faço não me traz realização, então como é que ela resolve? Já uma pessoa que realiza, que tem uma fisiologia equilibrada, ela consegue realizar mais e fazer mais.
E a gente admira, a gente fala, nossa, a pessoa acorda cedo, malha, trabalha, estuda, faz curso e tal, e está sempre bem. De onde ela tira tanta energia? Na verdade, a energia da vida, ela está sempre fluindo pelas nossas células. O que a gente precisa descobrir é uma forma de deixá-la fluir de forma mais livre, porque a inteligência da vida, ela é criativa, ela é sempre positiva. E a gente tem que dar uma forma, descobrir uma forma de fazer com que ela flua pela nossa fisiologia de forma mais livre. E aí a gente vai estar sempre fazendo mais com menos esforço, porque a gente vai estar realizando muito mais. Maharaj fala sobre isso, né? Ele fala que nós temos dois aspectos, o absoluto e o relativo. O que é o relativo? O relativo é o mutável, né? É aquilo que se transforma o tempo todo, né? Eu tenho uma semente que se transforma numa planta, que se transforma numa árvore, que dá fruto e que vira outra semente. Eu tenho esse campo mutável da vida. Nós estamos aqui presentes nesse campo mutável da vida. Mas ele fala que existe um campo absoluto da vida, que na verdade é a base, é o suporte desse campo mutável. Então, nós temos essa consciência de experimentar o mundo 24 horas por dia, mas nós temos uma consciência subjacente a essa consciência que está nesse nível do absoluto, né, que a ciência védica ou Veda chama de consciência pura. Quando nós... E Maharaj fala uma coisa mais interessante. Ele fala que nós somos consciência, nós somos o próprio Veda, né? A palavra Veda significa conhecimento. Esse conhecimento está estruturado na nossa própria consciência. Então, nós somos o Veda, desde que o conhecimento está estruturado na nossa consciência. Se nós somos o Veda, nós detemos esse conhecimento. Se nós detemos esse conhecimento, nós não deveríamos ser infelizes. Nós deveríamos ser felizes 24 horas por dia. Por que a gente não é feliz 24 horas por dia se nós detemos esse conhecimento e se o que dá a base para o equilíbrio é esse conhecimento? Ele tem que estar aqui na base, esse absoluto tem que estar aqui na base desse relativo da vida. Então, só o que nós precisamos é voltar para casa, é voltar para esse absoluto. Mas te diz que se a gente não conectar esse nível de consciência pura, onde todas as leis naturais estão contidas, se nós não formos lá e não avivarmos, não acordarmos esse nível mais sutil que existe dentro de cada um de nós e que é universal e ilimitado, o que nós estamos fazendo aqui? Nós não vamos conseguir ser felizes, porque a felicidade tem a ver com experimentar todos os dias esse nível. Ele tem que estar na base da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Isso é muito importante. Então, o que nós precisamos são fórmulas, né? Técnica, né? Uma técnica simples, mecânica, fácil, que nos permita conectar esse campo, que nos permita experimentar o transcendente. O que é transcender? Ir além. Ir além do quê? Ir além do relativo da vida, ir além do próprio pensamento, ir além do intelecto, ir além do ego. É ser. Simplesmente experimentar ser. Quando nós temos essa experiência de ser, é nessa experiência de ser que a gente resgata, que a gente traz para fora, que a gente aviva todos esses valores da lei natural. E isso fica impregnado na nossa mente, no nosso corpo, na nossa fisiologia. E aí, sim, nós estaremos no mundo de uma forma muito diferenciada. Não mais sendo influenciado pelo que vem de fora para dentro, mas ao contrário, produzindo alguma coisa sátvica, né? Sáttva que significa essa coisa maior, boa, né? Bem-aventurança, produzindo esse nível e levando isso para o meio ambiente. Então, nós também somos atores nesse meio ambiente, podemos transformar o meio ambiente a partir de nós mesmos. Porque o mundo sempre vai ser da forma que eu vejo. Eu posso ver o mundo de uma forma, o Mário pode ver de outra, claro, nós somos universos completamente diferentes. Cada um de vocês enxerga o mundo de forma diferente. Um exemplo muito bom desse que a Bernadette falou é assim, voltando de novo para Maharishi, né? Para que a árvore floresça e tenha frutos e tenha folhas verdes e um tronco flexível e forte, não adianta a gente ficar só na parte de fora tentando fazer isso. A gente pode até passar alguma coisa para ficar bonita. Mas o que a gente precisa fazer, que Maharishi falava? Regar a raiz. Regar a raiz é fazer que todos os aspectos da árvore sejam avivados. Se você rega a raiz,
você vai ter um tronco mais flexível, mais forte, folhas verdes e frutos de forma espontânea. Se a gente chegar à nossa própria raiz, ou seja, se nós entrarmos em contato com esse nível nosso mais sublime, mais sutil, onde nós somos verdadeiramente nós e mais nada, nós não estamos à mercê do meio ambiente, das opiniões dos outros, é um nível muito silencioso, que é um estado de percepção. Às vezes a gente falando assim pode parecer um pouco meio distante, mas é um estado de percepção. É um quarto estado que a nossa percepção aprende a desfrutar, e nesse estado de percepção a nossa fisiologia se recupera naturalmente, porque a gente traz um repouso muito profundo. E se a gente tem um repouso muito profundo, se a gente está com o corpo, com a fisiologia muito bem disposta, com menos tensões, com a mente funcionando melhor, a gente vai naturalmente fazer melhores escolhas. Se a gente escolhe melhor, a gente acerta mais. Se a gente se percebe melhor, a gente começa a criar um ambiente de paz, porque eu só respeito o outro na medida que eu percebo que o outro tem o mesmo valor que eu. Então eu tenho que começar a ver valor em mim e gostar da vida que eu estou vivendo, me sentir bem dentro da minha fisiologia. E aí isso gera um princípio de paz, porque se eu me observo melhor, eu posso compreender o outro também. Uma Bernadette falou, o mundo é como a gente é. O mundo a beleza está nos olhos de quem vê. Pensem vocês aí, mãe, pai, filho, patrão, funcionário, namorado, namorada. Como é que é para vocês uma semana ou um dia que no dia anterior vocês tiveram uma boa alimentação, tiveram boas experiências, dormiram bem? Meditaram, perfeito. Como é que vai ser esse dia que vocês vão enfrentar? O trânsito, o motoboy buzinando na sua orelha, o vizinho, tudo. Tudo isso vai te afetar menos, porque você está em contato com uma fisiologia melhor, você está melhor. Então as coisas vão te agredir menos e as suas escolhas vão ser mais acertadas. Do mesmo jeito, quando você vai para o mundo, você acorda e você teve uma semana anterior, um dia anterior, uma noite mal dormida, com uma nutrição pobre, né, de nutrientes, experiências negativas, naturalmente tudo vai parecer mais difícil. Todas as solicitações que você tiver vão ser mais difíceis, ser gentil às outras pessoas vai ser mais difícil. Ou seja, a gente está falando exatamente do desequilíbrio. Se eu não sou e não estou bem, como é que eu posso dar para a pessoa? Como é que eu posso me comportar melhor? E esse equilíbrio de uma fisiologia pobre, de uma fisiologia mais cansada, ele deriva de uma mente que está trabalhando de forma mais primitiva. Ou seja, quando eu estou equilibrado, quando eu estou bem nutrido, quando eu tive boas experiências, quando eu meditei, quando eu dormi bem, o meu cérebro está funcionando melhor. E um cérebro funcionando melhor acerta mais nas ações. E a gente consegue mensurar isso, né, gente? A gente sabe que a gente consegue, por exemplo, como é que eu sei que eu estou com um nível de estresse mais elevado? Fácil, só medir o cortisol. Como que eu sei que eu estou com um sistema nervoso mais excitado? Mede a taxa de oxigênio. Eu consigo, faz um eletroencefalograma. Está coerente essas ondas cerebrais? Estão coerentes? Não estão coerentes? Que ondas cerebrais estão prevalecendo, né, na atividade ou no repouso? Quando nós fazemos a técnica da meditação transcendental, por exemplo, nós temos um tipo de onda que é específico da técnica da meditação, que nós experimentamos na transcendência, é típico da transcendência, na verdade, né? E como nós fazemos uma técnica de transcendência, nós experimentamos dentro dessa técnica, que são ondas alfa-1. As ondas alfa-1 são ondas de uma frequência menor do que as ondas de atividade, mas são ondas que têm uma frequência maior do que as ondas de apagão, né? De sono profundo. Mas as ondas alfa-1, elas têm uma característica única, que é a característica de repouso em alerta. Então, quando nós experimentamos ondas alfa-1, o nosso corpo está experimentando um nível de repouso aproximadamente de 2 vezes mais do que no sono profundo, mas a nossa mente está experimentando um alerta maior do que na própria atividade, porque ela está desperta em si mesma. Não está lá ligadinha no intelecto, não é isso. Exato. É simplesmente avivada, desperta em si mesma. Essa é a experiência que nós temos dentro da técnica da meditação transcendental. Então, na verdade, quando nós falamos em termos de equilíbrio, né, e desequilíbrio, o que eu diria se eu pudesse fazer um resumão? Né? Eu diria que
o equilíbrio é uma condição psicofisiológica que dá para ser mensurada. Se eu colocar um eletro, eu vou conseguir ver isso. Se eu medir cortisol, se eu medir ácido lático, eu tenho vários processos bioquímicos que mostram que esse corpinho está mais ou menos equilibrado. Eu tenho a questão subjetiva também, mental, né? De maior ou menor felicidade, de maior ou menor bem-estar, né? E isso eu relato, né? É uma coisa que eu trago. Então, tudo isso é equilíbrio. Alguém perguntou aqui, eu não lembro agora... Deixa eu ver. Ok, eu estou tentando ler o que vocês estão falando, mas alguém falou aqui se, então, isso significa perfeição, né? Vamos lá, eu queria responder essa pergunta para você, baseada exatamente nesse resumão que eu estou fazendo, né? Então, veja, uma fisiologia que tem um sistema nervoso que está mais desequilibrado. Você vai lá medir o cortisol, você vê que esse cortisol está alto, ou, sei lá, triglicérides, colesterol, você vê que tem uma desarmonia fisiológica. Você faz aí um eletro, né, para ver a questão da coerência cerebral, você vê que não existe uma coerência, você tem essas ondas caminhando de uma forma mais desorganizada. Quando nós temos coerência cerebral, a gente percebe que essas ondas, elas sobem, né, e a gente experimenta elas num nível mais silencioso, bem entre aspas, né, no nosso eletro. Então, na verdade, a gente consegue estar mensurando isso, né? Então, o equilíbrio ele pode ser medido. E a gente pode dizer, então, que, veja, se eu falar assim, bom, então esse corpinho que tem uma doença psicossomática, ou esse corpinho que está com um problema crônico, ele está a caminho da perfeição? Ou ele é perfeito? Não, né? Ele não é perfeito. Para eu falar em perfeição, eu tenho que falar em saúde perfeita, né? Então, se eu tenho uma fisiologia completamente equilibrada, eu posso dizer que eu estou mais próximo da perfeição, né? Se eu tenho uma mente que está completamente clara, coerente, organizada, se eu sou feliz, se eu tenho uma consciência que prevalece, né? E eu sou realmente feliz, eu posso dizer que eu estou caminhando mais para a perfeição, né? Maharishi fala que nós temos 3 estados de consciência que nós conhecemos, nós vivenciamos eles às 24 horas do dia e conhecemos muito bem, que é o estar acordado, alerta, estar dormindo profundamente ou estar sonhando, né? Quando eu estou acordado, eu tenho uma fisiologia correspondente a estar acordado. Eu tenho uma mente correspondente a estar acordado. Eu tenho ondas cerebrais específicas de estar acordado. Quando eu estou dormindo profundamente, essa fisiologia muda, né? A taxa de oxigênio cai, reduz bastante, eu vou consumir menos energia. Esse corpinho funciona diferente. Essa mente funciona diferente. Essa consciência funciona diferente. E se eu estiver sonhando, será uma outra fisiologia também. E quando que eu experimento um 4º estado de consciência? Na transcendência, eu experimento um 4º estado de consciência. Por quê? Porque essa fisiologia fica diferente do dormir, do sonhar e do estar acordado. Porque essas ondas cerebrais que prevalecem na transcendência são diferentes do dormir, do estar acordado e do estar sonhando. Então, o Dr. Kate Wallace, num trabalho que ele fez, uma pesquisa científica que ele fez, ele falou, olha, eu posso dizer que existe um 4º estado de consciência, porque a minha experiência de consciência é diferente das outras 3, e porque a minha fisiologia também é diferente das outras 3. E esta consciência, ou o 4º estado de consciência, ou a consciência transcendental, é mais perfeito do que estas. Por quê? Porque aqui eu tenho mais equilíbrio. Eu vejo meu eletro está mais equilibrado, meu sistema nervoso está começando a se organizar, ele se autorregula. Então, quando eu experimento metodicamente, sistematicamente, né? Nós dizemos que a técnica da meditação transcendental é uma técnica sistemática. Por que sistemática? Porque nós podemos mensurar. Nós podemos mensurar no nosso dia a dia o que nós estamos experimentando aqui fora, no campo relativo da vida. A técnica é mecânica, é uma técnica. Mas quando eu pratico a técnica, a minha experiência fisiológica, a minha experiência mental, elas começam a se reorganizar, a se organizar. E aí eu vou ter um cérebro funcionando de forma diferente, né? Eu vou ter ondas de silêncio acontecendo na atividade. Sim. A pergunta foi da Denise Xavier Lopes. Ela coloca ser, vírgula, no agora seria a perfeição? Bom, isso fica subjetivo novamente, né? Por exemplo, para mim, perfeito é aquela situação perfeita, é aquela situação que eu não quero que mude. Que eu não paro para pensar se ela poderia ser melhor ou pior. Porque naquele momento eu estou desfrutando dela. Então, para mim, é perfeito.
como uma comida, como uma companhia, como um filme. A partir do momento que eu estou vendo um filme, estou gostando daquele filme, desfrutando da companhia de uma pessoa, e eu não estou desejando, ou seja, pensando para o futuro, deixando de estar no presente, desejando que aquilo fosse diferente, ou me lamentando que eu não quisesse estar ali, eu estou no agora. E para mim, Mário, isso é perfeição. Perfeição para mim é aquilo que eu não desejo que mude, independente de como esteja. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa sofisticada. Para mim, o ser é a perfeição. Porque quando nós estamos em contato com o ser, quando nós somos, por isso que é ser, né? Não é serei, fui, vou ser, serei um pouco. É ser. É. Aqui e agora. Aqui e agora. Você não deseja mudar. Quando a gente está em transcendente, a gente transcende, a gente não quer que mude nada. A gente simplesmente é e desfruta isso. E sobre o que a Dete estava falando também de um cérebro funcionando, isso é mensurado, né, no quarto estado de consciência, que é diferente dos outros três. A gente tem a prevalência de ondas alfa 1 funcionando de forma equilibrada em todos os hemisférios cerebrais. Ou seja, a minha amígdala cerebral, que é responsável por fuga ou luta, não está tão inflamada, não está tão ativada. Ou seja, eu não estou ansioso, eu não estou com medo, eu não estou depressivo, eu não estou com raiva. E ela funciona de forma equilibrada, porque a gente precisa de todas as partes do nosso cérebro funcionando, né? Desde as mais primitivas, os límbicos e a amígdala cerebral, e do córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos macacos. Por isso que a gente tem a testa protuberante assim, e os macacos não, porque é essa parte que nos diferencia deles. E quando a gente está praticando a meditação transcendental, o cérebro se reorganiza, se reequilibra. E é o tema que a gente está falando aqui. Todas as partes estão funcionando de uma forma boa, a gente tem uma irrigação maior no córtex pré-frontal e uma irrigação menor na amígdala. E aí a gente experimenta... Sistema límbico também. Do sistema límbico. Então a gente experimenta esse equilíbrio na nossa fisiologia, a gente relaxa o nosso corpo, e um corpo relaxado é a situação ideal para que ele remova tensões, e a gente volta para a nossa atividade, para o nosso dia a dia, de forma mais eficaz. As coisas já não tiram muito a gente do nosso centro. Então, esse equilíbrio a gente consegue durante a meditação transcendental, e ele é mensurado. Lembra que a gente falou? Todas as ações que a gente fez na vida, tudo que a gente fez, derivou de uma qualidade de uma fisiologia que tem um cérebro, que produz um comportamento mental, um pensamento, e eu vou para a ação. Então, cuidar da fisiologia, cuidar do cérebro, meditar, comer de forma equilibrada, tudo isso vai contribuir para que a nossa fisiologia esteja boa e a gente seja, assim, muito mais equilibrado. Então, essa realmente é a possibilidade, né, que a gente tem de equilíbrio. Claro que a gente tem que cuidar da nossa alimentação, da nossa dieta, né, do nosso sono, né? É importante 8 horas de sono. Nós falamos isso na semana passada, né, quando nós falamos sobre os transtornos do sono. Então, é importante nós termos uma vida, entre aspas também, né, porque vai de uma cultura para outra, mas mais equilibrada. Não pensando no modismo, mas pensando dessa forma de saúde perfeita, né? Então, nosso corpo ele é muito inteligente. Se nós dermos chance para ele se expressar, ele vai trabalhar para ter saúde perfeita sem que eu precise fazer muito. Ele mesmo trabalha para isso, né? E a nossa mente vai trabalhar para ser. Ela vai buscar o campo absoluto da vida, se nós deixarmos, se nós favorecermos. Na técnica da meditação transcendental, nós meditamos 2 vezes por dia, 20 minutinhos de cada vez, é nada em 24 horas do dia, e nós ganhamos muito mais do que 8 horas de sono. Então, isso é muito importante no que diz respeito, principalmente, né, a esses processos psicossomáticos que vão acontecendo, que a gente sabe que hoje preponderam quando nós falamos de saúde ou de doença, né? E por outro lado também, nós temos que lembrar que nós somos consciência. E se nós somos consciência, mente sã, em corpo são, consciência cresce, né? Então, o 4º estado de consciência é um estado que eu experimento dentro da técnica da meditação. E a meditação, como eu falei, é uma técnica sistemática, comprovada cientificamente.
que eu faço de forma mecânica e o benefício dela todinho está aqui no meu dia a dia, na minha rotina, no meu relacionamento. Quando eu faço tudo bonitinho, o equilíbrio acontece por si só. Eu nem fico muito preocupado com definição de equilíbrio, né? Porque ele vem por si só, porque nós desenvolvemos intuição, porque quando nós somos, né, esse absoluto suporta o campo relativo da vida. E aí eu não tenho que pensar muito sobre isso. Naturalmente eu vou eleger o que é melhor para mim e naturalmente eu não vou eleger o que é pior para mim. Agora, Maharishi fala uma coisa bem bacana, ele fala que a gente deve caminhar a favor da correnteza do rio da vida, né? Quando nós caminhamos a favor da correnteza do rio da vida, nós não precisamos fazer mais nada, tudo nos apoia, as leis naturais estão todas ali para nos apoiarem. O que nós temos que fazer é acessar essas leis, né? E quando nós meditamos, quando nós fazemos a meditação transcendental, nós acessamos essas leis. Como é que eu sei que eu acesso essas leis? Porque a minha vida fica melhor, porque a minha saúde fica melhor, porque eu cresço em potencial mental, eu cresço nos meus relacionamentos, as pessoas reconhecem isso em mim, né? Então tudo isso mostra que eu realmente estou ganhando, que eu realmente estou suportado, né, por esse benefício, pelas leis naturais. Alguém está perguntando aqui para mim a questão do curso. Perguntas? Vamos ver as perguntas. Ó, vamos começar aqui. Bastante pergunta. Quer aprender com vocês? Quer aprender? Bom, para quem quer aprender, é só entrar no nosso site que está aqui na bio, meditaçãotranscendental.com.br. Ver qual a cidade. Ver qual a cidade, escolher e aprender. Teve pessoas, por exemplo, que falavam que estão fazendo, teve uma pessoa que falou que está com depressão e é muito ansiosa. Bom, então vamos lá, deixa eu falar da depressão, gente. Olha só, o que é, aí vamos falar do equilíbrio, né? Quando que eu fico deprimido? Ou quando eu estou com algum problema, inclusive bioquímico, isso pode acontecer, pode ser fisiológica a minha depressão, ou ela pode ter uma história. Claro que não existe só uma coisa ou outra coisa, né? A depressão existe porque existe a história e porque pode também existir alguma coisa fisiológica que pode ter até sido, lembra, um processo psicossomático, né? Eu somatizo alguma coisa do psique. Então, quando isso acontece, eu sou psicóloga, porque eu falo um pouquinho também nesses termos, mas quando isso acontece, que eu somatizo alguma coisa, isso fica registrado lá no meu sistema nervoso de forma física. É físico, fica marcado no meu sistema nervoso. Então, a depressão tem essa qualidade, né? Ou essa malevidade, sei lá. E aí, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Então, na técnica da meditação transcendental, quando nós ensinamos uma pessoa, pelo menos eu, quando eu ensino uma pessoa que tem depressão, eu digo para ela, a primeira coisa que eu digo para ela é assim, olha, aqui você está fazendo um tratamento médico, bem entre aspas, né? Porque não é médico com médico convencional, mas encare como um tratamento. Encare a meditação não como alguma coisa que eu vim aprender, que legal, oba-oba, hoje eu faço, amanhã eu não faço, hoje não deu tempo, mas eu faço no final de semana porque aí eu relaxo mais. Não, meditação transcendental não é para você relaxar. Tem milhões de técnicas para você relaxar. Meditação transcendental é para você transcender, é para você experimentar o mais fino, mais refinado, mais alto primeiro. E a partir daí você vai ganhar no que diz respeito à saúde. Então, no caso de depressão, nós ensinamos a meditação, damos também. Tem outras ferramentas que a gente traz para você, num quadro depressivo, para você apoiar, né, a tua técnica da meditação, no que diz respeito a relaxamento. Transcendência só existe uma, e é só a partir da técnica. Outras ferramentas, tipo asanas, pranayama, alguns sons védicos, né, que a gente ouve, sons primordiais. Então, tudo isso faz parte de um pacote que eu utilizo para melhorar essa minha condição fisiológica, principalmente no que diz respeito a qualquer processo intenso, né, psicossomático como a depressão. Qual é a próxima pergunta? Sim. Gente, para você depressivo também, tá? Entra no, eu e o Mário somos aqui de São Paulo, nós estamos aqui no Ibirapuera, mas entrem no nosso site, nós temos professores no Brasil inteiro, todos ótimos, maravilhosos. Eu vou trazer um de cada vez aqui para vocês conhecerem todo mundo, mas vocês vão ver que na cidade, em todas as cidades, nós temos professores maravilhosos ensinando a meditação e o programa da meditação, e é só vocês entrarem no site, tá? Sim. O que é a próxima E uma coisa pergunta? importante sobre meditação, tá, gente? Quem está sob tratamento médico, não é que vai parar de fazer o tratamento com o médico para meditar, não.
Embora a gente saiba que os remédios manipulam de forma artificial os níveis de serotonina, né, a meditação transcendental, ela produz a serotonina de forma espontânea. Ela traz benefícios sobre os resultados, sobre a depressão, né, para melhorar a depressão, e ela tem benefícios colaterais. É isso que é muito importante. Mas uma coisa que a gente deixa bem claro, se você está num tratamento sobre depressão e vem meditar, não é que você vai parar de tomar seus remédios, de forma alguma. Tá? Conforme você sentir a evolução, o próprio médico vai falar para você diminuir ou mexer na sua dosagem. Então, a Sheila está dizendo aqui, olha, a Sheila já é meditante, ela está dizendo, minha depressão foi curada através da MT, né? E é isso que o Mário falou, quando nós ensinamos a meditação transcendental, claro que nós fazemos todo um trabalho com o nosso aluno, principalmente quando ele tem um problema mais crônico, né, alguma coisa mais complicada, nós fazemos todo um trabalho diferenciado e personalizado com esse aluno, mas por outro lado, nós inclusive entramos em contato com o médico dele, se for o caso, eu sou psicóloga, então muitas vezes eu entro em contato com os psiquiatras para conversar e a gente trocar ideias. Mas, por outro lado, a nossa experiência, e é uma experiência concreta, é que os nossos alunos, os nossos meditantes, ao longo do tempo, eles diminuem a medicação, sim, não por nós, mas pelo próprio médico deles. Eu tenho muito psiquiatra que manda alunos pra gente, eu tenho cardiologista que manda alunos pra gente, nós temos neurologistas que mandam alunos pra gente, por conta mesmo das pesquisas científicas, né? Essa técnica é uma das técnicas mais pesquisadas cientificamente, né? Desde a década é a mais pesquisada. Desde a década de 60, né, que nós temos pesquisas científicas acontecendo com a técnica da meditação, são mais de 700 pesquisas hoje, né? Então, alguém está perguntando, bom, Campinas tem sim, no ABC se tem, a Tânia está dizendo que ela é de Minas Gerais, de Ubá. Eu tô querendo fazer uma coisa que eu vou trazer em primeira mão para vocês, tá? Que é para quem é de cidade onde não tem a meditação, né? Ubá, nós não temos professor lá. Nós temos duas possibilidades, né? Uma é a gente conseguir fechar um grupo na cidade e aí depois nós mandamos um professor para lá. Mas a outra possibilidade, e nós vamos tentar trabalhar isso com vocês, nós fazemos a apresentação do nosso curso, a primeira aula, nós temos basicamente 3 encontros em um, vamos dizer assim, né? Quando vocês vêm na nossa escola, nós podemos fazer isso online com vocês, e aí você se locomoveria da tua cidade para uma cidade onde existe uma escola. BH, por exemplo, tem, Uberlândia tem, eu não sei agora, o bar fica perto de Uberlândia ou fica perto de Belo Horizonte, eu não sei onde fica, mas uma possibilidade que nós vamos abrir, talvez setembro a gente já faça isso, é de estar trazendo para vocês online a nossa aula introdutória da meditação transcendental, nosso primeiro dia de aula, né? E a nossa aula preparatória que prepara vocês para a meditação, e aí vocês viriam para um lugar onde tem uma escola só para realmente aprender a técnica, e aí são 4 passos, na verdade são 4 dias, né, que a gente se encontra, e nós vamos ver como é que a gente consegue organizar isso com vocês para quem é de longe, para quem não consegue chegar até uma escola. Então fique em contato com a gente todo sábado está aqui com vocês no nosso Instagram, né? E a gente vai trazendo para vocês também as novidades, tá? Então vocês vão estar sabendo também o que a gente vai poder oferecer para vocês. De cara, eu já vou dizer para vocês que a semana que vem, quando nós falamos do Veda, né? Nós estamos falando da meditação transcendental, mas Maharaj traz para a gente, aqui para o Ocidente, quando ele traz o conhecimento védico, ele traz todos os 40 aspectos do Veda, né? E dentro dos 40 aspectos do Veda, nós temos a medicina védica, né? Que é o Ayurveda. Então, a semana que vem, na quinta-feira, eu só não me lembro agora o horário, nós vamos trazer para vocês também, mas não vai ser aqui no Instagram não, viu gente? Vai ser lá no YouTube. Nós vamos trazer para vocês no YouTube um especialista em Ayurveda, um professor de meditação transcendental também, que trabalha com Ayurveda, e nós vamos estar falando um pouquinho, uma pequena introdução ao Ayurveda, e vamos falar um pouquinho também sobre dieta e saúde com vocês, tá? Então, só para vocês já terem aí, marcar na agendinha de vocês, né? Que na próxima quinta-feira nós vamos ter essa possibilidade de uma aula introdutória ao Ayurveda mais prática. Não essa introdução de falar de coisa teórica, nada disso. De falar realmente da questão da minha rotina, meu dia a dia, minha alimentação. Como que eu posso conhecer melhor a minha fisiologia? Como que eu posso trabalhar melhor, conhecendo melhor, né, a minha fisiologia? Então, na quinta-feira, nós estamos aí no YouTube junto com o professor. O outro é Mário também, mas é o outro Mário. Ele é de Brasília, ele dá aula em Brasília, tá bom? O que mais vocês? Tem uma galera falando que
está menos ansiosa, né? Tem algumas pessoas que falam que está conseguindo se reencontrar através da meditação, está se sentindo menos ansioso. Exatamente por isso, gente, porque a gente consegue encontrar satisfação dentro da gente. É um lugar, né? Mas é uma condição da nossa percepção onde a gente encontra essa tranquilidade. E é fisiológico, isso que é bom, é autorreferente. A gente não fica mais sujeito aos humores dos outros, ao julgamento dos outros. A gente vai ficando cada vez mais assentado em nós mesmos. Maharishi falava que se você quer ter uma árvore muito grande, as raízes têm que ser profundas. Se você quer fazer um prédio muito grande, o que você começa quando você quer construir um prédio gigante? Você não começa a construir o prédio para cima. Você cava, você vai para dentro da terra e faz uma fundação muito, muito grande, muito profunda. Então a gente precisa buscar em nós mesmos essa profundidade, essa experiência de estar em contato conosco. Para uma onda ser muito grande, muito perfeita, ela tira muito da sua base, né? A gente tem o positivo, a gente tem o negativo, a gente tem o sol e a gente tem a lua. A gente precisa aprender a voltar a nossa atenção para nós mesmos. E isso é muito simples. Através da técnica da meditação transcendental, a gente mostra para vocês o ângulo, é uma técnica para que a gente possa fazer com que a nossa atenção, que está sempre para fora, sempre sendo sugada para consumo, para coisas de fora, para pensamentos, pelos outros, a gente, muda o ângulo e ela mergulha e experimenta níveis mais sutis da nossa mente. A gente começa a experimentar nós quem somos em essência. Isso é muito importante, é natural e é fácil, é muito fácil. Ok, vamos lá. A Jujuca Costa, você está perguntando, essa foi que você é do Rio de Janeiro e que você conheceu a gente através da tua médica, a doutora Renata Bertino. Ok. No muito Rio bem. A gente tem muitos professores e muitas escolas. Nós temos meditação no Rio, em Copacabana, nós temos na Barra, nós temos no Leblon, centro. Nós temos no centro. É só você entrar no site e você vai achar os professores lá, tá? Uma outra coisa que perguntaram também aqui na frente é se tem em Campinas. Sim, em Campinas também nós temos uma escola, fica ali no Cambuí, e nós temos 4 professores lá, né? Tem a Elisa, o Henry, a Cristiane. O Aloysio, às vezes. O Aloysio, de vez em quando, também dá curso lá. Sim. E a Isabel, Maria Isabel. Então, são os professores de Campinas que dão um curso em Campinas, tá? Mas, como eu disse para vocês, né? É só vocês realmente entrarem aí no site, vocês vão encontrar. A Jujuca também me está perguntando se essa técnica tem alguma coisa relacionada à religião. Vamos responder isso. Não, a técnica da meditação transcendental não é uma técnica de religião. Existem muitas técnicas de meditação que são técnicas religiosas, vamos dizer assim, né? Que tem um fundo ou filosófico ou religioso. Muitas. A palavra meditação, meditar, significa isso, né? Significa repetir ou ir para dentro, né? Mas através da repetição. Então, você tem o Zen budismo, tem Tem padres católicos, se vocês olharem no nosso YouTube, Meditação Transcendental Oficial, tem padres católicos que praticam a meditação transcendental rabinos, antes de começarem as orações deles. Rabinos, evangélicos. Aí vocês têm o depoimento lá. Sim, é só vocês procurarem. Não é religião. A gente compreende que a gente culturalmente vincula, né, meditação com algo oriental e místico, mas não, gente. É uma técnica mental simples, é como fazer exercício. Tá? Se você fizer, é treino. Se você fizer, gostando ou não, vai te dar resultado. Mas essa técnica, eu entendo a confusão, porque a técnica da meditação transcendental é uma técnica que nasceu no Oriente, né? É uma técnica que nasce dentro de uma ciência muito antiga, ciência védica. E Maharishi, quem olha a imagem dele, olha a foto dele, olha a foto de Gurudev, que foi o professor, o mestre dele, pode se confundir. Mas a gente tem que lembrar que na cultura oriental, ou se eu for falar de Índia, eu já fui algumas vezes para a Índia, a forma como eles se vestem, por exemplo, é uma forma normal de se vestir na Índia, quando você é um mestre, é um professor, né? E é um professor dessa área, né? Que é uma área mais mental, vamos dizer assim, né? Agora, dentro dessa mesma cultura, você tem muitas pessoas, ou muitos mestres, que se vestem da mesma forma, que são mestres religiosos. Na técnica da meditação transcendental, o Maharishi é físico, né? E quando ele traz a técnica para o Ocidente, as pessoas começam a confundir mesmo no começo a técnica com religião. E aí o que ele faz? Ele fala, pera um pouquinho só. O homem ocidental adora comprovar, né? Prova, né? Que nem São Tomé, eu quero ver para crer, né? Ele fala, então nós vamos fazer isso. Eu sei
eu conheço a técnica, né? Eu nasci nessa técnica, eu sei dos efeitos dela. Vamos mostrar então, vamos conseguir colocar isso de uma forma científica para o homem ocidental, para ele ver que a técnica é uma técnica simples, fácil, mecânica e que funciona a nível fisiológico, funciona a nível mental, funciona a nível de consciência. Então, na verdade, o que ele faz, logo que ele chega aqui no Ocidente, é começar a trabalhar com pesquisas. Ele mora muitos anos, por muitos anos ele fica nos Estados Unidos, e aí ele vai para Harvard. Nós temos muitas pesquisas dessa época, década de 60, 70, acho que é o nosso maior número de pesquisas até a década de 90, né? Nós temos muitas pesquisas mesmo, né? Pesquisas feitas aos pares, pesquisas que são qualificadas, né, para mostrar o benefício da técnica. E Maharishi faz isso exatamente para mostrar que a técnica é tradicional, ela vem de uma cultura muito antiga, mas ela é muito atual porque nós conseguimos mensurar os benefícios da técnica. E um ponto muito importante disso que a Dete falou é que quando o Maharishi respeita o Ocidente, ele sabe que a gente tem uma cultura, né, de comprovação, ele traz essas pesquisas como sinal de respeito. Porque ele sabe que as pessoas, quando ele trouxe a meditação transcendental, na década de 50, 60, era o boom de meditações, de movimento hippie, dessas coisas. E o que ele fez, trazendo as comprovações, foi exatamente para mostrar para as pessoas que você não precisa romper com o seu estilo de vida, você não precisa romper com a sua religião. Ao contrário, quando a gente está em contato com o nosso ser mais profundo, com a nossa essência, até a minha prática religiosa melhora. Porque eu tenho ali, pela minha cultura, pela minha formação, quando eu falo eu estou generalizando, mas eu posso ter tendência a uma religião ou outra. E essa conexão com isso que é bom, todas as religiões têm um cunho bom, positivo, ela aumenta. Então, o Padre Ben Dubby, por exemplo, no nosso YouTube, ele fala isso. Ele fala que melhora muito a conexão dele com o Espírito Santo. Ele fala que ele sente mais conectado com o Espírito Santo. Então, para você que é religioso, primeiro, não, a meditação transcendental não é uma religião e não vai se opor a nenhuma prática da sua vida. Ao contrário, ela vai fazer melhorar, vai apoiar todas as suas escolhas. Você vai entender melhor quem você é e, naturalmente, você vai estar mais forte na sua prática religiosa. Teve uma pergunta aqui também, da Audrey, se tem em Fortaleza. Temos em Fortaleza. 3 professores em Fortaleza. 3 professores, no bairro de Fátima, se não me engano. Isso, Gregory, o John e a Andrea. Só procurar no site também, encontrar lá, que temos em Fortaleza também. Se nós somos os mesmos do outro Clube dos Macacos, se for o professor Aloísio que dá curso lá, sim. Porque o professor Aloísio, que eu me lembro, ano passado eu visitei lá o espaço dele, ele dá dentro, acho que é dentro do Clube dos Macacos, sim, no Horto. Mas eu não tenho certeza absoluta. Mas é o que eu disse para vocês. Entre no nosso site. Todo professor credenciado pela Universidade Maharishi, ele está, o nome dele consta do site, endereço e contato, tá? Se não tiver lá, não é a meditação transcendental de Maharishi, não é a técnica que nós ensinamos. Sim. Mesmo que chame de meditação transcendental, não é a nossa técnica, sim, tá? É bom ter às vezes acontece por problemas no próprio site de atualização constante, tá um nome ou não tá lá. Então, se vocês olharem no site e ver que o nome do professor que está oferecendo o curso, alguma coisa, não está lá, liga na nossa sede, sim, manda um e-mail, porque pode ser que tenha ou não um nome lá devido às atualizações. Porque não é a semana dele. Porque não é a semana. Então, tomar cuidado com isso também. Dá uma ligada na nossa sede aqui em São Paulo, ou manda um e-mail que a gente entra em contato e fala, não, esse professor é ou não é certificado. Vamos lá, Rio de Janeiro tem sim, já respondeu. A Evelyn está perguntando se precisa ser sempre no mesmo horário. Não precisa ser sempre no mesmo horário. Quando nós aprendemos a nossa técnica, nós nos tornamos autossuficientes. O que significa isso? Que nós organizamos a nossa rotina. Claro que a gente sempre vai dar umas dicas para vocês em termos de horário, né? Mas, por exemplo, uma enfermeira que trabalha 12 por 24, por 36, ou um comandante de bordo, né? Uma comandante de bordo, tem horários malucos, né? Então, a gente segue, a gente cria a nossa própria rotina de horários também, tá? Aí estão perguntando se Campinas tem, sim, já falamos que tem em Campinas. Depois, ok, Juca. Fica com a gente aqui no nosso Instagram. Todo sábado a gente está aqui, quinta-feira a gente está lá no YouTube. Vamos nos conhecendo um pouquinho melhor, vamos ficar mais íntimos, né? Para você ver se é isso mesmo que você quer, tá? Se vale a pena fazer meditação, viu? Ela falou que vai namorar o site daqui a pouco. Isso, pode namorar muito, tá bom?
Depois, como eu faço para fazer? É isso. Entra no nosso site, você vai ver que lugar que tem. Todo curso nosso, ele começa com uma aula introdutória. O que é essa aula introdutória? Ainda vou dar ela para vocês aqui também online. Mas o que é essa aula introdutória? É uma apresentação do que é a meditação transcendental e dos benefícios que ela traz para a gente no que diz respeito a 4 aspectos da nossa vida, né? Potencial mental, então foco, concentração, não na técnica, porque a técnica não é uma técnica de concentração, é uma técnica natural, mas no nosso dia a dia melhora foco, melhora a criatividade, né? Melhora o potencial mental de maneira geral. Saúde, né? Nós melhoramos tanto os quadros crônicos como quadros agudos, dependendo do quadro, né? É um acidente, né? Sofri um acidente, a meditação vai resolver, não vai. Mas a gente melhora muito, né, os nossos quadros crônicos, principalmente. Nós temos muitos médicos que mandam, né, os pacientes para a meditação, pelas próprias pesquisas científicas que mostram isso. A questão de relacionamento, como que eu estou no meio ambiente, como eu me relaciono com as pessoas também. Claro, se eu cresço, se eu melhoro, é impossível a minha relação ficar uma relação ruim. Ela vai crescer junto comigo, né? Porque ela sempre vai ser o reflexo do meu ser, né? E também se eu posso causar algum benefício para o meio ambiente, né? Se eu posso influenciar o meio ambiente de uma forma positiva. A gente fala sobre isso daí também no dia que a gente dá essa primeira aula para vocês. E a gente prepara o nosso aluno nesse dia também para aprender a técnica, né? E depois disso ele vai aprender a técnica, e aí tem a técnica, tem acompanhamento, mas tudo isso vocês ouvem no primeiro dia de aula, é uma aula mais informativa, inclusive, tá? Muito bem, e aí é só vocês realmente olharem no site, aí vocês vão conseguir ter tudo isso. Eu vou tentar trazer essas palestras para vocês aqui também online, tá bom? A Evelyn perguntou do professor de BH. Professores em BH nós temos a Eliana Uriel e Uriel, um casal. Ótimos professores. É só procurar lá em Minas que vocês vão encontrá-los. Eu acho que BH, eu não sei se ela já está lá também, mas a Tereza está chegando em BH também. A Tereza às vezes vai ter mais também. Um professor também lá em BH. Sim. E Goiânia também a Tereza, tá? Então são muitos professores, sim, são muitos. Obrigado, Cristi. Ela colocou o site para a galera copiar. Ah, tá ok, olha lá. Obrigado. www. Só tem um errinho aqui, Cristi, porque é www.meditacão, sem acento e sem cedilha. Sem acento e cedilha. Transcendental, pode ser .com.br ou pode ser .org, tá? Exato. Juiz de Fora não tem. Aí seria aquele caso que eu falei da gente tentar fazer online, e depois a gente, ou você vem ou a gente manda um professor se a gente conseguir fechar uma turma na tua cidade. A Renata pergunta se criança pode aprender. Pode. A partir dos 4 anos de idade já existe uma técnica específica para criança. Isso, gente, é a prova cabal de que é fácil e que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa que pode pensar, isso não é um exagero, qualquer pessoa que tem a habilidade de pensar, pratica a meditação transcendental. Nos nossos projetos sociais no mundo inteiro, a gente vê adolescente. Quem tem filho adolescente, 12 anos, 10 anos de idade, sabe que bicho é. E eles meditam. Eles sentam bonitinhos lá no tempo de cada um e meditam. Se vocês procurarem no nosso YouTube os projetos, a gente tem grandes projetos no Rio, junto ao Instituto Flávio Canto, onde ele traz a parte do esporte. E aí é desde os 5 anos mesmo. Desde os 5 anos. Os adolescentes, as crianças, eles meditam. O Cefet também, no Rio de Janeiro. Cefet, a Universidade Estadual de Maringá também. A Polícia Militar lá. Também de Maringá. Aqui em São Paulo, nós temos um projeto independente que é feito com meditantes que querem, né, participar de um projeto onde eles podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, simplesmente pela meditação. Então, nós temos vários. Alguém aqui perguntou meu nome, ela falou, eu entrei um pouco atrasado. Tá, meu nome é Bernadette, eu sou aqui de São Paulo, da sede de Ibirapuera, o Mário também é da sede de Ibirapuera, e como eu falei para vocês, Eveline, né, todos os nossos professores estão relacionados no nosso site, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Obrigada, Eveline, você também é ótima, os seus olhos são melhores do que a gente. Vamos lá. Caxias do Sul. Rio Grande do Sul tem, isso mesmo, tem em Porto Alegre, tá? E quem dá geralmente em Porto Alegre é a Elisa ou a Mônica. A Mônica agora está fora do Brasil. Ela é de Santa Catarina, ela é de Florianópolis. É a professora de lá, mas ela está fora do Brasil hoje.
E vai ficar por algum tempo. Mas a Elisa tem ido para lá dar curso sim, e o Reni também, tá? Niterói também tem, acho que a Bárbara que dá em Niterói, se eu não me engano. A Bárbara Freitas. Bárbara Freitas, dá em Niterói. É isso, gente. Eu acho que a gente passou do tempo já, né? A ideia é ficar só meia horinha, a gente está aqui há quase uma já. São dois professores que falam muito. Exato, não tem importância. Olha só, então eu queria só deixar esse convite para vocês, para quinta-feira, vocês entrarem no nosso YouTube, Meditação Transcendental, Meditação Transcendental Oficial, e aí vocês conseguem entrar no nosso YouTube, e nós vamos estar então lá com a nossa live, com o outro professor Mário, que é de Ayurveda, Mário Neto, tá? E no próximo sábado, não percam, eu vou tentar trazer um outro professor, ou repetir, vamos ver, para vir aqui com vocês. Vamos falar sobre conexão. Então, no próximo sábado, conexão, ok? Podem trazer perguntas prontas já, se quiser, tá bom? E só para fechar, como a gente estava falando de equilíbrio, conseguir o equilíbrio através da meditação transcendental é mais fácil do que se imagina, tá? A gente aprende a deixar essa inteligência da natureza cuidar de nós, a gente não precisa fazer nada durante a prática, a gente só aplica a técnica e tudo funciona automático. Isso nos ajuda muito a encontrar equilíbrio, porque a gente encontra um ancoramento, uma força dentro da gente e a gente não fica se desequilibrando para um lado e para o outro, né? Conforme vem as ondas, conforme vem o vento, conforme vem as opiniões e os meio ambientes que a gente se mete, tá? Procurem a meditação transcendental, que com certeza vai ajudar muito todos vocês a encontrar esse tão gostoso e sonhado equilíbrio. E Jujuca, a gente está aqui sábado que vem de novo, na mesma hora, no mesmo bate-canal, conversando com vocês. Obrigado a vocês, vocês são maravilhosos, né? Vocês deixam o nosso final de semana mais alegre, mais feliz, por esse monte de coisa bonita que vocês estão falando. Pra gente é sempre um prazer estar com vocês. A hora que a gente se conhecer pessoalmente, a gente vai se conhecer pessoalmente ainda, vocês vão ver o quanto que a gente cresce em coração quando a gente fala de meditação e faz a meditação. Outra coisa, perguntaram quando vai ser o próximo sábado, nesse mesmo horário. Podem convidar os amigos, sim, tá? Nós temos o Meditação Transcendental Oficial, que é nosso Instagram. Eu tenho meu Instagram pessoal, que é bernardete.mt, e o Mário também tem o dele, que é... Não tenho. Não tem. Eu tô fazendo o meu Instagram. É o meu pessoal, tem que virar de professor ainda. Quiserem fazer pergunta no Instagram, pode fazer à vontade, que a gente responde, tá bom? Não deixem de entrar no site. O site tem todas as mídias sociais e tem o nosso YouTube, e tem tudo no site. Tá? Entrem lá, meditaçãotranscendental.org ou .com.br. Isso. A Estela tá falando que ela fez o curso no Ibirapuera com a professora Suelen. Ela é ótima, fala a verdade. Ótima mesmo. E aí nós temos no Ibirapuera mais de 10 professores que vocês podem eleger, tá bom? Faremos muitas lives, não se preocupem que a gente vai estar com vocês sempre que a gente puder, tá bom? Beijo grande para vocês, gratidão, muito obrigada. Um ótimo final de semana para todos. Beijo imenso, tchau, tchau. A Cássia também é uma excelente professora, viu? Maravilhosa. Sim. Opa, cadê o negocinho? Tchau, gente. Opa, se eu conseguir encerrar, eu dou tchau para vocês. Então deixa